né? Por mais uma oportunidade de estar aqui, né? Compartilhando algo da parte dele mesmo com vocês, né? Quero também agradecer a liderança dos jovens, né? Na pessoa do diácono Wendel e a diaconisa Bárbara. Muito obrigado pelo convite, né? E pela grande responsabilidade, né? E hoje vou... E para quem não me conhece, né? Tem algumas pessoas novatas talvez. Eu me chamo Vladiel Santos. Amém? Aleluia! E eu quero falar algo que o pastor Adilson tinha falado uns 15 dias atrás sobre os últimos dias, né? Que está se levantando tempos difíceis. E o que eu quero falar hoje é sobre nós conservarmos a nossa santidade, a nossa salvação. Conservarmos a nossa salvação como? Em santidade. Amém? Em santidade. Conservarmos a nossa salvação em santidade. Pedro, né, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, Pedro diz, olha, se é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ele diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser puro, é ser justo, é ser incontaminável, é ser imaculável, é ser imarcessível, é ser separado exclusivamente para Deus. Amém? É ser separadamente exclusivo para Deus. Não é... A gente vê, né, muitos jovens, hoje é culto de jovem, mas é culto para nós também, essa palavra serve para nós. Mas a gente vê muito comum os jovens serem como um camaleão, né? De acordo com o ambiente ele se camufla. De acordo com a estação, ele muda de cor e se camufla. E você, jovem, como nós também, não fomos chamados para viver camuflado. Nós fomos chamados para representar aquele que nos chamou para ser santo. Seja em qualquer lugar, em qualquer ambiente, seja na sua rua, você deve ser uma pessoa só. Ser santo. Seja na faculdade, não se camufla como um camaleão, seja santo. Porque às vezes está num colégio, já tem uma roda de amigos falando piadas que não convêm a santos, e está lá o irmão no meio, compartilhando, dando gargalhada e contando as suas anedotas também. E nós não somos camaleões, somos filhos de Deus. Camaleões, né, é de acordo com o ambiente, de acordo com a estação, aquele que se camufla e muda de cor. E você não foi chamado para ser camaleão. Você foi chamado, foi convocado para ser santo. Como disse o apóstolo Pedro, em capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 15 e 16. Portanto, se é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. E quando ele fala em toda a vossa maneira de viver, ele está falando a respeito disso mesmo. De ações, reações, atitudes e comportamento. Então, em todo lugar, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, devemos ser um só, santo. Amém. Aleluia. E ele diz, né, no versículo 16, sede santo porque eu sou santo. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Pedro disse, está escrito, mas onde é que está escrito? Abre lá sua Bíblia, por favor, em Levítico. Sede santo porque eu sou santo. Levítico capítulo 11. Antes disso, pode abrir lá, eu só quero citar algo aqui. Quando você abrir, você olha para mim, por favor. Então ele diz que nós devemos ser santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, que as nossas ações, reações, atitudes e comportamento sejam um comportamento como convém a santos. Certa vez Jesus falando com os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Jesus conversando com os seus discípulos, ele disse, olha, eu não poderei falar mais convosco, porque se aproxima o príncipe destes séculos e ele nada tem em mim. Ou seja, ele não encontrará nada dele em mim. Quer dizer, se ele, o diabo, não encontrará nada de Jesus nele, é porque ele ia procurar. Amém?
E a Bíblia diz lá em Pedro também, né, em capítulo 5, versículo 7 e 8 em diante, diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E no natural você sabe que um leão, quando ele está à procura da sua presa, ele fica por trás de uma moita assim. Ele fica por trás de uma moita assim, ó. Só nas empreitas, estudando para dar o bote. Se der lugar, ele pega. Jesus disse: olha, eu não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe deste século e ele nada dele, e ele nada tem em mim. Ou seja, ele não encontrará nada dele em mim. Quer dizer, se ele não encontrar, ele ia estudar Jesus e ele ia ficar observando Jesus para poder pegar numa ocasião. Porque o diabo é estratégico e oportuno, né? Mas Jesus disse: ele não encontrará nada dele em mim. E o que é encontrará? E o que é não encontrar nada dele em mim? O que é não encontrar nada do diabo em Jesus? É como que você fazer um paralelo de Gálatas, ou seja, das obras da carne com as obras, com o fruto do Espírito. O diabo chega e fica observando Jesus, esperando ver prostituição, imoralidade sexual e lascívia. E quando ele olha para Jesus, ele diz: eu não estou vendo amor, alegria, paz, paciência. Ele observar Jesus e procurar bebedice, porfia, prostituição, já falei. Procurar ver orgia, é ver bebedice, é ver confusão, é ver feitiçaria, idolatria, e olhar para Jesus e ver somente paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade e domínio próprio. É como um paralelo das obras da carne com os frutos do Espírito. Jesus disse: ele não encontrará nada dele em mim. Ele ia estudar, olhava para Jesus e não via nada dele em mim, porque Jesus não dava lugar. E foi o que Paulo falou em Efésios capítulo 4, do 17 em diante, né? Ele diz: não deis lugar ao diabo, porque se der lugar ao diabo, é onde está aquela história, né? O bicho pega. Amém? Aleluia. É como ele falou: em todo tempo, sede santo, porque eu sou santo. Sabe, ser santo é a gente andar privado de tudo que é impuro. Amém? Levítico capítulo 11, versículo 44 ao 45. Você entendeu essa ilustração aí? Aqui, o livro de Levítico, ele vem falando sobre os sacerdotes, né? E ele vem falando que os sacerdotes têm que ser santos. Os sacerdotes não poderiam comer nem alguma comida, nenhum animal impuro. Os sacerdotes não poderiam tocar em cadáver, porque ele era santo. Amém? E algumas outras restrições que ele fala. No versículo 24, no 44, ele diz assim: porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, fostes santificados. Ele está falando com os sacerdotes, mas os sacerdotes de hoje somos nós. Diga: eu fui santificado. Amém? E ele diz: porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, fostes santificados e vos tornastes santo, pois eu sou santo. Não vos tornei, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Versículo 45. Sou eu, Yahvé, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santo, porque eu sou santo. Então foi essa passagem que Pedro citou. Porque está escrito, Pedro falou, né? Sede santo, porque eu sou santo. Foi essa passagem que ele citou. Agora, interessante. Antes de explicar esse versículo, eu queria que você fosse para Hebreus. Hebreus capítulo 1. Quero pedir até licença a Milena, que esse versículo é de Milena. Milena, me dê licença aí, viu? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Quem chegou lá, diga amém. Então, os escritores aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi, né?
Alguns têm uma sugestão que foi Paulo, outros falam que foi Apolo, outros pensam que foi Silas. E assim, algumas sugestões, mas não chegou ao certo quem foi quem escreveu o livro de Hebreus. Mais uma vez, eu lendo um livro de Kenneth Hagin, ele diz que Kenneth Hagin, Jesus se apresentou para ele várias vezes, eu acho que umas 3 vezes, em alguns livros, cerca de umas 3 vezes, eu creio que até mais. E ele disse que perguntou ao Senhor quem teria sido o escritor de Hebreus. E o Senhor relatou para ele que tinha sido Paulo. Amém? Mas vamos ficar num... Amém? Então, os escritores de Hebreus, escrevendo, ele diz: havendo Deus desde a antiguidade, diga, desde a antiguidade. Essa antiguidade é um termo que se refere a uma era antes da primeira vinda do Senhor Jesus. Amém? Você entendeu? É um termo que se refere a uma era antes da primeira vinda de Jesus. Porque se você não sabe, Jesus veio a primeira vez através do ventre de Maria, morreu, ressuscitou, né? Ele apareceu aos seus discípulos, aos 12, se apresentou a 40 pessoas, depois se apresentou a 500 pessoas, depois subiu de novo, 2 vezes, né? Mas a Bíblia relata que ele vai vir a 3ª vez para nos buscar. Os santos, só sobe os santos, no céu só entram os santos, os que foram santificados pelo sangue de Jesus. Amém? Então, quando ele diz, havendo Deus desde a antiguidade, está se referindo a uma era, né, antes da primeira vinda de Jesus. Havendo Deus desde a antiguidade falado, ou seja, se comunicado. Comunicado. Porque eu gosto de falar se comunicar, porque antes de alguém se comunicar alguma coisa, alguém que faz uma palestra, como é que ele chega logo? Como eu fiz, né? Bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né? Ele já começa com algumas, como eu posso dizer, com algumas comunicação formal, né? Formal. Bom dia. Saudações, né? Uma saudações formal. E ele começa, né? Bom dia, se for de dia, boa noite, se for, boa tarde, se for de tarde, boa noite, se for de noite. E depois ele começa a apresentar uma identidade, uma identificação. Eu me chamo fulano e tal. Aí depois ele apresenta um propósito. Estou aqui essa noite para apresentar esse produto, eu quero vender esse produto. Então ele começa a apresentar o propósito dele estar ali. Mas ele começa logo com a saudação formal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois ele se apresenta a identidade, né? E depois ele fala o propósito de estar ali. Então essa comunicação era que havia com Jesus. Não estou dizendo que Jesus chegou se apresentando, dando bom dia, boa noite, nem boa tarde. Estou dizendo que Jesus estava se comunicando. Jesus estava transferindo uma informação. Jesus estava passando uma visão. Jesus estava falando o que ele queria. Jesus estava se apresentando, ou seja, se revelando. Amém? Jesus estava se revelando. Jesus se revelou através de nomes que indicava a sua natureza, a sua essência e o seu caráter, como ele é de fato. Então, alguns desses nomes que a gente já sabe, era Jeová Shammah, que era Deus presente, sempre presente. Jeová Tsidkenu, que é o Senhor é a minha justiça e justificador daqueles que creem em Jesus Cristo. Jeová Rafa, que é aquele que me cura e que me devolve saúde divina, né? Jeová Sabaoth, né? O Senhor dos exércitos. E tem 2 nomes muito interessantes, que explicam o que a gente leu lá em Levítico, que é Jeová Kadosh e Jeová Makadosh, né? Pronto, quando a gente leu lá, que ele diz, sede santo porque eu sou santo, ele está dizendo, sede Kadosh, porque eu sou Makadosh. Ele é santo, ele é Kadosh, santo, e Makadosh, santificador, isento de toda impureza, de toda mácula, de toda mancha. Amém? Por isso que ele disse, sede santo porque eu sou santo. Amém? Sede santo, eu sou isento, eu sou santo, purificador, isento de toda impureza, de toda mácula, de toda mancha, de toda ruga, ou seja, de todo pecado. Por isso que ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Por isso que aqui ele explica, né? Havendo Deus falado, ou se comunicado, ou se revelado através de nomes que indicava sua essência, sua natureza, o seu caráter, né? De como ele é de fato, quem ele é na realidade.
Um desses nomes era Kadosh e Makadosh, santo e santificador. Por isso que ele diz, sede santo, porque eu sou santo. E santificador, puro, isento de toda impureza, de toda mancha, de toda mácula. Amém? Agora, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia lá em 1 Pedro. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Jesus, ele andou em santidade a ponto de Satanás e o diabo não encontrar nada dele em Jesus, está disponível para nós também. É só nós não nos embaraçarmos ou não nos embriagarmos com o que o mundo oferece. Aleluia. Então, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 3. No capítulo 2, versículo 1, ele vem falando que nós devemos viver como pedras vivas. E no versículo 4 também, na minha versão King James, ele fala, povo gerado pela pedra viva. Então, no versículo 4, vocês estão comigo? Na versão King James, ele diz assim, achegando-vos a ele. Quem deve se achegar a ele? Nós. Amém? Ele quem? Jesus, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Aí agora no versículo 5 ele nos dá uma identificação dele para conosco. Amém? A nossa identidade está nele. Quem nos define não é o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Quem nos define é o que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus nos define. Você pode ver que lá em Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante até o versículo 12, você vê sobre muita identificação dele para conosco e de nós para com ele. E tem muitas dessas expressões, né? Nele, por meio dele, pelo amado, no qual, por meio, em quem. Isso tudo está falando sobre identificação dele para conosco. Amém? Então, se ele é santo, nós devemos ser santos. Já somos no Espírito, mas devemos com as nossas ações, reações, atitudes e comportamentos andarmos como tal. Aí no versículo 5 ele diz, vós também, como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha para mim, por favor. Ele diz agora que nós somos o quê? Casa espiritual. O que é isso? Templo e morada do Espírito Santo. Amém? O que é isso? Nós somos a tenda. Nós somos o tabernáculo. O tabernáculo do Deus vivo. Amém? E qual era a função do tabernáculo? O tabernáculo visava fornecer um lugar onde Deus pudesse habitar dentro do seu povo. O tabernáculo visava fornecer um lugar para onde Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Então, para onde eles iam, eles armavam uma tenda em determinado lugar. Certo? Então, nós somos o tabernáculo do Deus vivo. Agora, o que era que tinha dentro do tabernáculo? Dentro do tabernáculo tinha a Arca da Aliança. E o que significa a Arca da Aliança? Significa a justiça de Deus e a presença de Deus. Então, nós como casa espiritual, como templo e morada do Espírito Santo, nós como tenda, nós como tabernáculo do Deus vivo, habita dentro de nós a presença. Amém? Mas o que era que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha a cópia dos 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés lá no monte. Então o que isso quer dizer? Que além de nós termos a presença, nós temos a palavra. Amém? O que era que tinha dentro da tenda? Dentro da tenda tinha a bacia de bronze. Uma bacia de bronze que servia para a purificação dos sacerdotes. Eu e você, nós já fomos purificados pelo sangue de Jesus. O que era que tinha dentro do tabernáculo? Tinha o altar de incenso. Quando os sacerdotes iam oferecer sacrifício, eles acendiam o incenso para que aquela fumaça subisse como aroma agradável a Deus. Agora eu falo como Paulo fala.
Lá em Coríntios ele diz: dou graças a Deus que sempre me faz triunfar, e por meio deles me faz com que eu possa exalar o cheiro suave da sua santidade. Ou seja, nós como santos, em qualquer lugar onde nós chegarmos, nós devemos exalar o cheiro da santidade de Deus. Amém? O que era que tinha mais dentro do tabernáculo? Tinha o altar do sacrifício, onde eles matavam bois, bode, carneiro, pombos. Mas hoje nós não podemos matar mais nada, porque o próprio Jesus foi o nosso cordeiro imaculado, imacessível, sem pecado, puro. Amém? Se pode dizer que nós, como santos e sacerdotes, devemos oferecer alguma coisa, devemos oferecer sacrifício de louvor que convém aos nossos lábios. Ou então apresentar os nossos corpos santos, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse é o nosso oferecimento. O que era que tinha dentro do tabernáculo? Dentro do tabernáculo tinha a mesa dos pães da proposição. Que essa mesa ela tinha 2 manivelas. E em cada manivela tinha 6 pães. Que dá no total de 12 pães. E esses 12 pães se representavam as 12 tribos de Israel. Mas nós não fazemos parte dessa tribo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz que nós não somos estrangeiros nem forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós agora somos da família de Deus. Amém? Aleluia. O que era que tinha na Arca da Aliança? Na Arca da Aliança não, no tabernáculo. No tabernáculo tinha onde colocava a candeia. O candelabro. No candelabro ele colocava o óleo, o azeite. Nos candelabros ele colocava o azeite. E esse azeite diz respeito à unção. Então veja bem, nós temos a presença, nós temos a palavra, fomos purificados pelo sangue de Jesus, em todo lugar nós já temos a condição de exalar o cheiro suave de Cristo, né? Nós fazemos parte da família de Deus, não somos mais da tribo de Israel, somos parte da família de Deus, e agora diz que nós temos a unção dos santos. Amém? Nós temos a unção dos santos. Você tem a unção dos santos, está escrito lá em 1 João, capítulo 2, versículo 26, diz: vós tendes a unção dos santos e não necessita que ninguém vos ensine. Amém? Nós temos a unção, então quer dizer que nós estamos bem equipados. Nós temos uma condição, nós temos a condição de andarmos em santidade. Amém? Porque nós, como um tabernáculo, a presença habita dentro de nós. Mas ele não diz que nós somos somente tabernáculos. Ele diz: agora vocês como sacerdotes, vocês devem oferecer um sacrifício espiritual por meio de Cristo Jesus. Vê lá o versículo 9, por favor. Do capítulo 2. Versículo 9. Vós, porém, sois geração eleita. Vós, porém, sois geração eleita. Olha para mim, por favor. Eleito é alguém que foi escolhido por meio de votação ou por preferência. Nós não fomos escolhidos por meio de votação. Lá no céu não estava Jesus, o Espírito Santo e os anjos dizendo: vamos votar, a maioria é quem ganha. Não, nós fomos escolhidos por preferência. Você é o preferido do Pai. Amém? Nós, seres humanos, somos o preferido do Pai. Por que isso? Porque os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus preferiu você. Amém? Por isso que nós somos a geração eleita. Aí ele diz: vós sois geração eleita, um sacerdócio real. Sacerdócio real. Está dizendo agora que o sacerdócio real diz respeito a um sacerdócio e rei. Ou seja, está dizendo que eu, você, nós fazemos parte da realeza. Você é rei. Você não é plebeu. O que quer dizer plebeu? Plebeu é uma espécie da mais rebaixada classe social. É aquele que é da ralé. E você não é da ralé. Você é rei. Amém? Você não é da ralé. Você não é um plebeu. É como aquela expressão que Paulo falou. Falando sobre as escórias do mundo. Falava que os crentes eram as escórias, a vergonha do mundo. Era isso que ele estava dizendo. Era a classe mais baixa, a da ralé. E nós não somos da ralé, nós somos reis e sacerdotes. Amém? Não se conforme menos do que isso. Depois ele diz: vocês são a nação santa, um povo
santo, é um povo separado, exclusivo para o uso de Deus. Amém? Você é uma pessoa separada, você é uma pessoa ungida. No Antigo Testamento só se ungia coisas e pessoas para um benefício do reino de Deus. E você foi ungido santo para um benefício do reino de Deus. Amém? Aí ele diz o propósito. Aí ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha para mim, por favor. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Está dizendo que eu, você, nós não nascemos de chocadeira. Nós temos um dono. Amém? Se nós somos uma propriedade exclusiva, nós temos um dono. Não nascemos de chocadeira. Amém? Agora ele vem falando do propósito. Qual é o propósito? Com o propósito de proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, ele deu um exemplo aqui de nós como um tabernáculo e nós agora como sacerdócio. Agora, em Hebreus, volta lá para Hebreus capítulo 3. Amados, essa consciência vai com que nós, em qualquer lugar, aquilo que a gente fazia em oculto, vai deixar de fazer, porque a gente sabe agora que tem uma presença. Há uma presença. Então, para os olhos das pessoas, a gente pode fazer até alguma coisa escondido, mas de Deus não. De Deus não, porque nós somos o tabernáculo. E dentro do tabernáculo existe a Arca da Aliança. A Arca da Aliança diz respeito à presença. Então, o que você fazia em oculto, saiba de uma coisa. Nunca pense que ninguém está vendo, porque Deus está vendo. Amém? Aleluia! Então, para se andar em santidade, devemos considerar estes princípios que eu acabei de falar. E aqui ele dá uma exortação interessante, olha, que a palavra de hoje é sobre santidade. Mas se você for analisar todas as cartas que Paulo escreveu, todas elas têm exortação à santidade. Se tem exortação à santidade, então é algo que se deve falar cada vez mais. E eu digo não somente Paulo, mas Paulo, como ele escreveu a boa parte das cartas, né? Mas todas as cartas têm exortação à santidade. Todas. E se tem algo que fala muito, é algo que nós devemos considerar. Não é verdade? Se tem algo na palavra que se fala muito, então é algo que se deve considerar. Olha aqui o que os escritores hebreus escreveu aqui. Capítulo 3, versículo 1. Ele diz, sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, ele diz, pelo que, irmãos santos e coparticipantes da vocação celestial, né? Ele diz, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Então, vamos ver aqui. Ele diz, considerai atentamente o apóstolo. Olha para mim, por favor. O que é o apóstolo? Apóstolo é uma palavra no hebraico que quer dizer apostelo, que quer dizer alguém que foi comissionado, alguém que foi separado para um serviço especial. E esse serviço especial foi o quê? O resgate da minha pessoa e da sua. Porque a Bíblia diz, em Tito, diz que Jesus nos comprou para Deus, nos fazendo um povo todo seu, especial e zeloso para toda boa obra. Especial. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você é especial. Então essa palavra apóstolo, é a palavra no hebraico que quer dizer apostelo, quer dizer alguém que foi comissionado, alguém que foi separado para um serviço especial, né? É alguém que foi enviado para trazer uma mensagem da parte de... E Jesus foi enviado para trazer uma mensagem da parte de Deus. Alguém que foi enviado para fazer cumprir. Alguém que foi equipado e despachado com total apoio daquele que o enviou. Olha, alguém que foi equipado e despachado com total apoio de quem o enviou. Jesus, homem, ele foi equipado com os dons e guiado pelo Espírito. E ele disse, pai, eu estou indo. E o pai disse, vai embora, filho. O que você fizer está bem feito, eu assino embaixo. O que é isso? É o total apoio do que enviou. Por isso que ele está dizendo, considerai o apóstolo. A gente vê ele como um apóstolo. Aí ele diz, não só apóstolo, mas sumo sacerdote. Sumo sacerdote.
que declaramos publicamente. O que é sumo? A gente vê que essa palavra sumo sacerdote é uma palavra composta, né? Sumo e sacerdote. O que é sumo? Sumo é superior, aquele que está no lugar mais alto, né? O que está no lugar mais alto, aquele que é grande, aquele que é perfeito. Aleluia! É aquele que é o máximo. E é aquele que é extraordinário. E você sabe que tudo que é extraordinário é fora da curva, é fora do comum. Tudo que é extraordinário é fora do comum. Para você andar em santidade, para nós andarmos em santidade, devemos considerar que essa palavra, ela não é comum, ela é sobrenatural, ela é espiritual. Como eu e você somos espirituais. Amém? Então ele está dizendo, considerai o sumo sacerdote, ou seja, aquele que é o supremo, né? Aquele que é o supremo, aquele que é grande, aquele que está na mais alta posição, na posição mais elevada, aquele que é perfeito, aquele que é o máximo, aquele que é extraordinário, ou seja, fora do comum, aquele que é sobrenatural. Amém? Então ele está dizendo que nós como santos devemos considerar o sumo. O que é o sumo? É o sumo do sumo, quer dizer, ele é o sumo do sacerdote. Tem o sacerdote, ele é o sumo. E nós somos santos, ele é o santo dos santos. Amém? Ele é o santo dos santos. Então, como eu expliquei para você, nós, como santos, devemos considerar isso. O apóstolo e sumo sacerdote. Quando eu falei que ele nos faz uma alusão com o tabernáculo, né? O tabernáculo, ele diz que nós somos casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo, nós somos a tenda, nós somos o tabernáculo do Deus vivo. Num tabernáculo era dividido em 3 partes. Era o átrio, o santo e o santo dos santos, que diz respeito, né, o átrio, que é o corpo, o santo, que é a alma, e o santo dos santos é o nosso espírito. Por isso que ele agora diz, portanto, digo-vos, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, não ande em conformidade como o mundo anda, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que possa oferecer os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional ou espiritual. Amém? Amados, Jesus está voltando, né? Estamos nos últimos dias da igreja sobre a terra. E nós devemos conservar a nossa salvação. Como? Andando em santidade e andando em santificação. Aleluia. Para que a gente não desconsidere essas coisas e a gente possa cair na incredulidade. Ficar tão normal andar em pecado e não vir juízo de imediato, que já cai na incredulidade. Aleluia. Capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim, no versículo 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indaguei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Olha, o coração dessas pessoas, está falando do pessoal lá do deserto, que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, diz que o coração daquele povo estava sempre se desviando. E se nós não considerarmos o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, ou qual nós proclamamos publicamente, talvez muitas vezes a gente possa estar se desviando e muitas vezes não se dá em conta. Porque antigamente vinha juízo imediato para aquele sacerdote que pecasse, ou para qualquer pessoa que pecasse. Hoje a gente vê isso, muitas vezes a gente erra e não vem juízo imediato.
né? E muitas vezes se leva empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Mas chega uma hora que vem juízo. A gente vai colher aquilo qual a gente plantou na nossa carne. Então ele diz aqui, por esse motivo, capítulo 10, por esse motivo, me indaguei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconhecer os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Olha para mim, por favor. O que foi que a gente leu? Desde o Antigo Testamento, como nas cartas. Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Né? Sede santo porque eu sou santo. Sede kadosh porque eu sou makadosh. Santificador, isento de toda impureza, de toda mácula e de todo pecado. Aí João diz, né? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Como? Sendo isento de toda impureza. Como Jesus é o nosso referencial, ele disse, olha, não poderei falar muito mais convosco, porque se aproxima o príncipe deste século, e ele não vai encontrar nada dele em mim. Né? Então, quando ele observou, ele fez aquele paralelo das obras do Espírito, das obras da carne com as obras do Espírito. O diabo olhava para as obras da carne, ou seja, Jesus, esperando ver alguma coisa das obras da carne nele, Jesus, e não via nada, porque Jesus andava em santidade. E a Bíblia diz, assim como ele é, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Diga, eu tenho um dever, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma obrigação de exercitar, andar em santidade. Amém. Aleluia. Aleluia. É dessa forma, amados, que nós vamos conservando a nossa salvação. Sabe? Não é a gente estar se comportando de toda forma, de toda maneira, não. Como eu falei, como um camaleão, que de acordo com o ambiente, de acordo com a estação, ele muda de comportamento, ele muda de cor, né? E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para representar aquele que nos chamou para ser santo. Amém? Nós fomos chamados para representar aquele que é santo. Aleluia. Então, como disse Paulo, né? Vede prudentemente como andais. Ele não está dizendo, vede prudentemente como é que teu irmão anda, não. Ele está dizendo, vede prudentemente como andais. Ele está mandando eu analisar a mim mesmo. Amém. Ele está mandando eu analisar a minha vida, não é a vida do próximo, não, é a minha vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Sendo assim, versículo 11, sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso, porque no céu só entra santo, amados. Amém? No céu só entra santo, não se entra de todo jeito, só entra santo. No céu, não é feito Brasil, não. No Brasil se dá um jeito em brasileiro, mas lá no céu não tem isso, não. Ou é santo ou não é. Amém? Aleluia. Eu sentindo uma direção de ir para outro lugar aqui. Queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Aleluia. Deixa eu ver se eu encontro esse. Deixa eu ver aqui. Rapaz. 20. (22), versículo 15. Ele mostra as pessoas que têm entrada, que não entrarão no reino dos céus. O comportamento de pessoas que não entrarão no reino dos céus. No versículo 15 do capítulo 22 de Apocalipse, ele diz, no entanto, fora estão os cães, os bruxos, ocultistas, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos,
os idólatras e todos que amam a prática da mentira. Então ele mostra aqui quem não entrará no reino dos céus. A Bíblia diz também em 1 Coríntios, eu creio que é 5:10, ele dá uma relação de pessoas que nós, como santos, nós devemos selecionar as pessoas que devem estar ao nosso redor, para que nós não possamos nos contaminar. Eu acho que é, deixa eu ver se é o 5:10. Primeiro Coríntios. Água e óleo não se mistura. Santidade não se mistura com pecado. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que Deus tinha abandonado Jesus? Porque Jesus tinha tomado sobre ele os nossos pecados. Amém? Aleluia. É o capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10. Não. Peraí, deixa eu ver se eu encontro. 10? 5, né? 5:9, né? Amém. Olha, que é bom ter as cartas aqui, né? 9. 5:9 diz: Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Eu tinha citado logo no início o quê? Que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, né? Ele disse: olha, portanto, se é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, o que é ser santo? Ser santo é ser justo, ser puro, incontaminável, imaculado, imacessível, separado exclusivamente para Deus. Foi isso. Agora, vê o que é que ele diz aqui. Versículo 9. E vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Eu mostrei para você, né, que a palavra lá, que Jesus, que Deus se revelou desde a antiguidade por meio de nomes que identificavam, né, a sua natureza, a sua essência, o seu caráter, quem ele era. E alguns nomes que eu citei, eu falei o quê? Que estava dentro dele, Kadosh e Makadosh. Que Makadosh quer dizer santificador, né, e isento de toda impureza. Não foi isso? Agora ele diz, olha: não vos associeis a nada que fosse imoral ou impuro. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos ou os ladrões. Olha, isso é interessante. Ele diz, dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos deste mundo, e nem aos ladrões deste mundo. E ainda, aos idólatras, não estou me referindo aos idólatras desse mundo. Se assim fosse, seria necessário que saísse do mundo. Então ele não está falando a respeito do povo do mundo, ele está falando que dentro da igreja tem pessoas com esse comportamento. Amém. Tem pessoas dentro da igreja com esse comportamento. Entretanto, versículo 11, entretanto, agora vos escrevo para que não vos associei com qualquer pessoa. Agora ele diz, com qualquer pessoa. Agora ele está generalizando, seja pessoa desse mundo como pessoa da igreja. Que, afirmando ser irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Com essas pessoas não deveis sequer sentar para uma refeição ou para comer. Então ele está falando com pessoas da igreja. Diga, mas eu sou santo. Amém. Nós somos santos, amados. Agora vem aquilo que Paulo falou de novo. Vede prudentemente como andais.
como Pedro falou, né? Tanta coisa ainda habita em nossa carne, mas somos nós que devemos ter o direito de, como Pedro falou lá em capítulo 2, versículo 1, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, né? Ele diz, pelo que, irmãos? Deixando-vos, abandonando-vos, livrando-vos, né? Despojando-vos de toda... Aí ele começa dizendo, agora é interessante que ele diz, deixando-vos, né? Abandonando-vos. Sabe, isso é eu posso dizer que isso é deixando-vos. Ele está falando que não é algo de uma hora para outra, é algo que é um processo. Amém? É um processo, deixando-vos. Tem coisas que a gente não deixa de uma hora para outra num dia só, mas tem coisas que a gente luta para deixar. Mas durante o mês deixou, agora luta mais uma semana, 15 dias, mais um mês para deixar outra. Mas o dever é nosso, de deixar, de abandonar, de se livrar, de se despojar, de eliminar parte de nós. Amém? Porque essas coisas ainda tem na nossa carne. Por isso que ele diz que nós devemos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Pela palavra, para que nós possamos agora apresentar os nossos corpos vivos, santo e agradável a Deus como culto racional. Aí agora, olha, interessante. Na Bíblia tem o tempo todo somente exortação à santidade. Eu acho maravilhoso. Abre sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses. É o que mais tem, amado, nas cartas. Se é algo que mais tem, é algo que nós devemos dar mais atenção. 3, versículo 5. Primeiro, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz assim: portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Na versão João Ferreira de Almeida, né, ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, né? Pensai nas coisas do alto, onde a nossa vida está escondida em Deus. Versículo 5, ele diz, sendo assim como? Buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, ele diz, fazendo assim, dessa forma, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Aí ele começa a dizer, a imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, olha só. Como é que nós agora, como santos, como é que nós vamos despojar dessas coisas? Ele diz, pensando nas coisas do alto. Ou seja, meditando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, né? Que é lá no alto que a nossa vida está escondida em Deus. Ele diz, fazendo essas coisas, você vai fazer morrer a vossa natureza terrena. Fazendo essas coisas com desejo, vai fazer morrer a natureza terrena. Sabe? Você vai ter aquela consciência de que você é santo, que você foi santificado e que você agora não está em oculto, que ninguém mais está lhe vendo. Você vai compreendendo que tem um Deus que está lhe vendo. E agora, no seu namoro, só você é sua namorada em algum lugar escuro, você agora vai dominar a sua carne. Se buscar a palavra, porque como uma vez o pastor Adis falou assim, né? Não tem ninguém que está namorando e quando... a sós com a namorada e aquele calor, vai citar versículo bíblico. Ninguém vai citar versículo bíblico, né? Tem que buscar a palavra de Deus para fazer dominar a sua natureza terrena, porque nós somos carne, ou nós temos uma carne, né? Nós temos uma carne. E homem e mulher junto é como o fio negativo e positivo. O negócio dá choque. Amém? Por isso que nós devemos ter cuidado com essas coisas. Devemos entender que nós somos santos, fomos santificados pelo sangue de Jesus. Nós entendemos que como um tabernáculo habita dentro de nós a arca da aliança, que é a presença de Deus,
né? A Arca da Aliança simbolizava a justiça e a presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança estava a cópia dos 10 mandamentos. Ou seja, nós temos a presença, nós temos a palavra. Dentro, só recapitulando para você entender. Dentro do tabernáculo tinha a bacia de bronze que servia para a purificação dos sacerdotes. Nós não podemos nos purificar mais porque nós já fomos purificados pelo sangue de Jesus. Tinha o altar de incenso que quando os sacerdotes eles iam oferecer, eles acendiam para que aquele que eles ofereciam subisse como cheiro suave diante de Deus. E nós podemos em todo qualquer lugar, né, exalar o cheiro suave de Cristo. Nós vemos que tinha um altar o altar do sacrifício. O sacrifício que nós como sacerdote devemos oferecer é um sacrifício de louvor que convém aos nossos lábios, como apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional ou espiritual, né? Dentro do tabernáculo tinha a mesa dos pães da proposição, que tinha 2 manivelas, que tinha 6 pães e 6 pães. Dava um total de 12 pães, que se referia às 12 tribos. Nós não fazemos mais parte dessa tribos. Eu falei lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, que nós agora somos o quê? Concidadão dos santos e da família de Deus. Mostrei também que tinha o candelabro, onde colocava o óleo do azeite, o óleo do azeite. Então isso se refere que nós, além de termos a presença, de termos a palavra, de sermos purificados, de a condição de em todo lugar oferecer exalar o cheiro suave de Cristo, porque nós somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus, né? Devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, sacrifício de louvor que convém aos nossos lábios. E agora diz que nós temos o quê? A unção dos santos. O candelabro representava não somente Jesus como a luz do mundo, mas também de respeito que nós temos a unção dos santos, como está escrito lá em 1 João 2, 26, né? Vós tendes a unção dos santos, e não é necessário que ninguém vos ensine, né? Então nós temos a condição de andarmos em santidade. Deus, Ele não só pediu para que nós andássemos em santidade, mas Ele nos deu toda a condição de nós o representarmos como santo. Amém? Então, vigie essas coisas, amado, medita nessas coisas, e assim você fará prosperar o seu caminho. Nós faremos prosperar o nosso caminho. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Diácono Wendel. Aleluia. Você pode ficar de pé? Glória a Deus, irmão. É as verdades que a gente fica um pouco calado, né, pensativo. Mas esse Jesus trouxe para nós a palavra, para que a gente pudesse abrir nossos olhos, irmão, e ver que há uma condição de a gente andar em santidade nessa terra. Mesmo em um mundo totalmente turbulento, totalmente contrário à vontade de Deus, irmão. Mas é possível um ser humano andar em santidade aqui nessa terra. Se Jesus andou, Ele veio nos mostrar e provar para nós que qualquer ser humano que decidir pela palavra, buscar a palavra, se alimentar dela, ele vai andar como Jesus andou aqui nessa terra. Então há possível, irmão, para a gente andar. Agora o problema de muitas pessoas, muitos jovens, não andam em santidade, andam de todo jeito, porque não se alimenta da palavra. Mas se a cada dia a gente se alimenta da palavra, meu irmão, nós vamos provar e vendo em áreas da nossa vida que a gente vai estar andando em santidade. Pode ser que você saia daqui pensando, mas rapaz, eu ainda faço tanta coisa errada. Mas eu digo um negócio para você, irmão, se você renovar a sua mente, se você buscar a sua palavra, dia após dia, você vai lançando fora aquelas coisas. Você vai deixando aquelas práticas que não agradam ao Senhor. A santificação instantânea foi no dia que a gente nasceu de novo. Agora nós estamos naquele processo da santificação progressiva, irmão. De cada atitude, a renovação da mente, a gente meditando a palavra, se consagrando ao Senhor. E a gente vai sendo liberto em áreas da nossa vida. Porque todos nós temos áreas que erramos ainda. E nós não podemos se condenar com isso. A gente não pode se conformar. A gente a cada dia tem que dizer, rapaz, eu preciso mudar. Rapaz, eu vou mudar nessa área. Ainda eu estou errando isso aqui, eu vou mudar. E se alimenta da palavra, que você vai ver você se libertando, você crescendo e você avançando para a glória do Senhor. E a cada dia andando em santidade mesmo, separado das coisas do mundo, separado das coisas mundanas, irmão.
Esse é o verdadeiro estilo de vida de Deus. É a cada dia a gente está se separando cada vez mais. É a cada dia a gente está se distanciando cada vez mais das práticas mundanas. Amém? Então agora a gente vai para o nosso momento do dízimo e oferta. E você vai praticar mais uma vez a palavra também. Então sai do seu lugar com alegria e entrega o que é do Senhor. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura, sou nova criatura, sou tudo aquilo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura, eu sou nova criatura. Aleluia. Então tem um aviso aqui da feijoada, né? Dia 30 deste mês, tá certo? A partir das 11 horas da manhã, a gente vai estar realizando aqui no nosso ministério, tá bom? A feijoada em prol da reforma, tá bom? Pode ser que você não esteja, mas não fez ainda. A gente já fez muitas coisas, tem muitas coisas para fazer ainda. E nós vamos estar fazendo eventos, irmão, para trazer pode ser uma qualidade melhor para você estar cultuando ao Senhor. Sei que você ainda está aí um pouco calorento, mas está chegando nos ar-condicionado. Amém? E essa feijoada é um dos propósitos para a gente também estar instalando o ar-condicionado e outras coisas que precisa, tá bom? Então você pode adquirir a partir de hoje já, tá bom? Esse aqui é o bilhetezinho da feijoada, custa R$15, tá bom? Nesse bilhete vai ter uma numeração no bilhete aqui, porque no dia da feijoada vai ter alguns sorteios, tá bom? Então você adquirir o bilhete, não joga, guarda ele, no dia da feijoada você traz, porque no dia vai ter os sorteios e o seu número vai estar no bilhete, tá bom? Pode trazer um convidado? Pode trazer pessoas, a gente vai ter aqui, vai ter o pagode. Vai ter o pagodão aqui, tá certo? A gente vai a partir de 11 horas da manhã com um pagode e feijoada pra gente estar, é até bom pra gente estar se confraternizando, pra gente estar conhecendo as pessoas da igreja, se eu posso dizer, fortalecendo nossa comunhão. Então, você é nosso convidado, você pode convidar outras pessoas também para estar junto conosco aqui nesse dia, tá bom? Dia 30, a partir de 11 horas. Então, se você deseja, vá ali na livraria, na lanchonete, o pessoal vai estar lá com os bilhetes para vender, tá bom? Então, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te render graça por mais uma oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor nos deu toda a condição de andar igual a Jesus aqui nessa terra. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita dentro de nós, que a cada dia tem nos comunicado, nos alertado, nos exortado, para que a gente possa a cada dia andar parecido contigo, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Nós também te rendemos graças por uma volta para casa abençoada e um dia amanhã triunfante, Senhor. Senhor, eu te agradeço por mais um culto glorioso, em nome de Jesus. Amém? Vai na paz, em nome de Jesus. Eu sou nova criatura.